Bom dia, vida, meu amado. Bom dia, vida, minha amada. Graça e paz. Amém? Deus é bom. Deus é maravilhoso. Estamos falando sobre crescendo espiritualmente. E dentro desse tema, eu quero começar a compartilhar com você sobre 4 fases do crescimento espiritual. Isso. O crescimento espiritual não se dá de uma vez só. Ele é gradativamente, ou gradativo. E nós vamos passando por fases. Entende isso? Então, você precisa entender uma coisa. O crescimento produz dor. Isso é verídico, confirmado por médico. Crianças estão crescendo, adolescentes, crianças para adolescência, e elas começam a reclamar. Oh, eu estou com dor no joelho, estou com dor no cotovelo. E os pais levam aos médicos. Os médicos fazem exame, o joelho está perfeito, o cotovelo está perfeito. E sabe qual é o diagnóstico? Dor do crescimento. Conforme os ossos vão crescendo, eles vão se expandindo, eles sentem dor. Tu quer crescer e não quer sentir dor, meu filho? Hã? Tu quer crescer em Deus e não quer sentir dor, filha? Então não cresce. Porque se você quer crescer em Deus, e o crescimento entenda-se por amadurecimento, vai ter dor. É natural, é verídico. Então escute, a primeira fase do crescimento espiritual, sabe qual é? Deixar os embaraços e ampliar a visão. Você deixa os embaraços de lado e amplia a sua visão. Olha, Gênesis capítulo 13, versículo 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. Opa! Quem falou com Abrão? Deus. Depois que Ló se separou. Qual foi a ordem de Deus para Abrão em Gênesis capítulo 12? Sai da tua terra e da tua parentela. Amém? Sobrinho é parente? É ou não? É, sobrinho é parente. Então, Abrão levou com ele quem? O seu sobrinho. Então, Abrão não se separou, não deixou a sua parentela toda. Por amar o seu sobrinho, que era filho do irmão que faleceu, e ele gostar muito dele, Abraão, ao sair da sua terra, da casa de seu pai, ele leva consigo o seu sobrinho. Ele caminha com ele. Por quê? Ló representava para Abraão segurança. Porque era Abraão e a sua esposa. E não tinha mais ninguém da sua família. Então ele leva o seu sobrinho, que aparentemente estava órfão, mas podia ter ficado com o seu pai, com o seu avô. Mas ele caminha com ele. E você sabe a história, como a bênção estava sobre Abraão, e Deus não retém a bênção. Aquele que está com o que está sendo abençoado também é abençoado. A Bíblia diz que Ló também teve crescimento, as suas fazendas foram crescendo, e o pasto que eles estavam ficou pequeno para todo mundo, e começou a ter contenda entre Abraão e Ló. Não, entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Ló e Abraão continuaram amigos, sem briga, mas aqueles subordinados a eles começaram a discutir, começaram a brigar. Então, Abraão chega para Ló e fala: meu filho, escolhe aí para onde você quer ir. Pega a sua fazenda e vai para onde você quiser. E Ló escolhe, você sabe, as campinas lá de Sodoma e vai para lá. Quando há essa separação, Deus volta a falar com Abraão. Abraão está sozinho, talvez entristecido. Ló não era pecado para Abraão, mas era um embaraço para ele. Então você precisa entender que pecado é uma coisa e embaraço é outra. Pecado faz separação entre você e Deus. Embaraços não. Os embaraços te impedem de correr a carreira. Você se arrasta na carreira, você anda lentamente na carreira. Romanos capítulo 12 vai dizer isso para nós, que nós devemos deixar de lado todo o pecado e embaraço que tenazmente nos rodeia. Então o pecado vai te separar de Deus, Deus não vai te ouvir, mas o embaraço não, Deus vai continuar te ouvindo, mas você vai ser prejudicado, porque embaraçado você não consegue correr, e a Bíblia diz que Deus propôs para nós uma carreira, que nós temos que correr a carreira que Deus propôs para nós, e não nos arrastar nela.
Porque embaraçado, nos arrastando, sentimos-nos cansados na caminhada. E Deus não te chamou para cansar, porque Ele é o teu refrigério, Ele é a tua força, Ele é o teu descanso. Ele falou para Moisés: a minha presença irá contigo para te dar descanso. Aleluia! Glória a Deus! Então, quando ele se separa, ele escuta a voz de Deus. E Deus fala o que para ele? Levanta os teus olhos, olha para o Oriente, Ocidente, Leste, Oeste, olha tudo ao teu redor. Olhou? Toda essa terra que você está vendo, Abraão, eu dou-la a você, ela é sua. Era a terra da promessa. Aleluia! Deus só mostrou para Abraão as grandezas que ele tinha para ele depois que ele se separou de Ló. Então, a primeira fase do crescimento é separar dos embaraços. Volto a dizer, não é pecado. O que tem te embaraçado? O que você carrega com você de que é embaraço para você? De repente você traz muita lembrança do passado. Eu me converti já com quase 30 anos. Eu vivi aquela época ouro da discoteca dos anos 80, 90, dos bailes. Muitos embaixadores dançando, curtindo. E tem muita música daquela época, era boa, mas eu não escuto mais. Eu não escuto música secular, seja ela bonita ou não. Ah, não tem nada a ver. A irmã Assis, saudosa, a pastora Assis já falava: Luiz, não tem nada a ver, é um demônio que o diabo soltou lá no inferno para embaralhar muito crente. Tem a ver, sabe por quê? Porque quando eu escuto aquelas músicas lá daquela época da discoteca, eu lembro das brigas que eu tinha, eu lembro das meninas que eu dançava de rosto colado, eu lembro das meninas que eu namorei, e muitos sentimentos que eu vivi naquela época voltam a aflorar no meu coração. Então é um embaraço, não é bom para mim. Então o que eu faço? Eu não escuto, eu não curto, porque eu sou nova criatura, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Tem muito crente, irmão, que para ele o rei dele ainda é Roberto Carlos. Meu Deus do céu, é pecado não, mas é embaraço. Então é preciso deixar embaraços de lado. Sabe, teve uma época que a gente saía da igreja, ia para casa assistir um programa chamado Sai de Baixo. E sai de baixo mesmo. E a gente ria muito, até um dia que Deus falou conosco. Não adianta você estar na minha casa buscando, se enchendo, quando você chega aqui, você se esvazia todo vendo isso. Programas de humor. Pessoas vão para teatro, assistir aí comediante. Esses programas novos que tem das pessoas fazendo stand-up, e lá o cara fala um monte de besteira. E a pessoa cristã está lá rindo da besteira que o cara fala, na maioria das vezes, maldade sexual, despertando desejo, e palavras torpes. E a pessoa está lá, crente, tempo do Espírito, cheio de embaraço. Como é que vai crescer espiritualmente? Como é que vai mudar as emoções do seu coração? Como é que vai se despojar disso? Se carrega tudo isso. Ah, pastor, então não posso mais viver. Paulo falou: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas são lícitas, mas nem todas o quê? Vão me dominar. Não me deixarei dominar por nenhuma delas. É uma escolha. O crescimento vai produzir dor. No momento é uma escolha, quando eu abro mão dessas coisas que eu gosto, mas são embaraços, eu abro um espaço em mim, e Deus vem com as coisas dele e preenche esse espaço. Mas enquanto essas coisas estiverem no meu coração, Deus não encontra espaço para colocar as coisas dele. Então eu não posso crescer. Você está entendendo, meu santo, minha santa, meu amado, minha amada? Eu não quero arrancar você de lugar nenhum. Eu não estou dizendo que é pecado você assistir um show desse aí. Não estou dizendo que é pecado você assistir um programa de humor na TV. Eu não estou dizendo. Eu estou falando que essas coisas não edificam. E se elas não edificam, não devem estar na nossa vida. A Bíblia diz para nós que aqueles que nasceram de novo devem buscar as coisas do alto. Tem gente que fica maratonando série, mas não consegue ler 2 capítulos da Bíblia. Mas ela consegue ver 10 capítulos de série num dia. Quase 10 horas. Mas não consegue ler com inteligência e concentração 2 capítulos da Bíblia.
Tem gente que consegue contar a série inteira, do primeiro ao último episódio, mas não consegue contar uma história da Bíblia, não consegue dizer onde está um texto bíblico. Que isso? Embaraço. Porque tem uma boa memória para certas coisas, mas as coisas que tem que guardar, que tem que guardar no coração para edificar a sua vida, não consegue. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procede as saídas da vida. Você entende isso? Estamos falando de crescimento espiritual, irmão. É uma palavra para crente. É uma palavra para quem se converteu. É uma palavra para quem já aceitou Jesus. Não é para ímpio, não é para quem está chegando, não. É para você que já caminha com Deus um tempo. É para você que já está no ministério um tempo, mas não consegue alcançar no crescimento. É para mim que fica embaraçado com isso, com aquilo outro, sabe? Sabe, nós precisamos entender que quando eu começo a dar ênfase às coisas sociais, achando que a política vai arrumar o homem, eu estou enganado. A política não vai arrumar o homem. Pastor, você é contra a política? Não, não sou contra a política, eu voto. Mas não fico fazendo campanha de A ou B nas minhas redes sociais, nem na igreja que eu dirijo. Mas a política não vai arrumar o homem. A política não vai arrumar o mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. O que eu tenho que lutar é para que o meu amor por eles não se esfrie. O que eu tenho que lutar é que o meu amor por você não se esfrie. Que o meu amor pela palavra do Senhor não se esfrie. E eu preciso pregar essa palavra, essa verdade que dói, que machuca, mas que produz crescimento, que produz transformação. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então as crises na minha caminhada, elas não podem se tornar impedimento para o meu crescimento. Eu preciso entender isso. Então a primeira coisa é deixar os embaraços e ampliar a visão. Quando Ló sai, Abraão consegue olhar a longa distância em todo o redor e consegue contemplar toda a bênção e vitória que Deus tinha para ele. Deus, eu te louvo, eu te glorifico. Exalto o teu nome por essa palavra. Te peço, abençoe o meu irmão, a minha irmã. Derrama sobre ele graça, unção, poder, manifesta, Senhor, de forma grandiosa, poderosa e tremenda sobre ele a tua graça, a tua majestade, e faz com que o seu nome seja glorificado, que a gente possa entender, que a gente precisa deixar os embaraços e ampliar a nossa visão no Senhor, porque o Senhor nos chamou para fazer a sua obra, e a sua obra é grande, Senhor. Cada um de nós tem um chamado e um propósito. Enquanto nós não crescermos no Senhor, não vamos conseguir desenvolver isso da forma que o Senhor quer que seja feito. Então, o Espírito Santo ministra os corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Olha, beijo no seu coração. Continuamos amanhã, hein? Firme e forte. Um abraço.